Oi pessoal, tudo bem? Eu vou trabalhar então com vocês aqui a nossa primeira aula, aquela do R que a gente fez junto em sala de aula. Como alguns faltaram essa aula e como foi a única aula que a gente conseguiu fazer, né, presencial, eu vou rodá-la de novo no R inteira aqui para relembrar algumas coisas básicas para quem está tendo o primeiro contato com o R. E depois eu vou fazer mais algumas coisinhas que a gente acabou não fazendo na aula porque não deu tempo, tá? Já adiantando que seria da aula 2 e depois eu vou gravar para vocês a aula 2 que tem a ver com teste de permutação, que eu vou falar no fim dessa aula aqui. Bom, eu colei aqui o script que estava que tá lá no Moodle para vocês, né? E lembra que eu comentei que a gente tem algumas coisas aqui para vocês, que é a sugestão de apostila do curso do Vitor Landeiro, que tem nesse site aqui, que é, perdão, que é um guia, né, de como usar o R como ambiente de programação, não como análise de dados, tá? Ele é voltado para aprender a usar o R mesmo. Eu recomendo fortemente que quem vai trabalhar um pouco mais com isso faça o tutorial assim da apostila inteira, que é bem legal. Um, Então a ideia que eu coloquei para vocês aqui é para vocês criarem um script novo no R. O que é criar um script? Criar um script é o que eu tenho 3 scripts abertos aqui, estão vendo? Esse aqui é o da disciplina inteira de vocês, que de outras edições eu vou salvando tudo que eu faço aqui em aula, né? E daí algumas coisas eu uso, outras eu não uso, eu vou modificando e tal. Aqui tem as alturas de vocês, ó, que a gente fez na primeira aula, e fez um histograma das alturas e depois calculou, testou a normalidade das alturas e tal. Mas esse aqui é o script da aula 1, então. Se eu não tenho nenhum script feito, eu clico aqui, ó, nesse negocinho aqui, que é criar um novo script do R. Ele criou um script sem título ali, estão vendo? E daí eu podia simplesmente pegar lá do Moodle e colar aqui os apontamentos que você tem que fazer na aula 1. Aí vai ser sempre assim, né? Para a maioria das aulas vai ser isso daí, tá? Aí você salva um script com o nome de vocês e tal. Não vou salvar aqui. Eu comentei com vocês que esses trechos aqui que são texto, se eu tentar rodar esse negócio aqui, vai dar um probleminha. Antes disso, vou ver o que são essas telas do R que estão abertas aqui, né? Quando vocês abrem o RStudio pela primeira vez, ele não vai estar escuro assim, ele vai estar branco. Vocês vão aqui em ferramentas, opções globais, e vocês podem mudar a aparência do R aqui de acordo com vários temas que existem aqui. Basicamente, os temas mudam a cor de fundo uh, e as relações de cores entre elementos ali de código do R, né? Por que eu uso esse fundo escuro? Porque eu uso o R bastante, praticamente todos os dias, boa parte do meu tempo eu estou trabalhando no R. E daí esses temas claros, como esse Chrome aqui, eles cansam o olho, né? A visão de ficar olhando para um fundo branco. Daí eu deixo o fundo preto, mas podem fazer o que vocês quiserem aí. As telas do RStudio. Isso aqui é o script, né? É o que eu vou escrevendo coisas aqui e salvando. É um arquivo de texto comum isso aqui, tá? Então é só isso. É um editor de texto que tem no R e no RStudio também. Aqui embaixo é o console, ou o terminal, se eu for um pouco mais avançado e tal. Eu posso trabalhar no terminal, que eu não vou fazer isso com vocês. O console mostra a versão do R que eu estou trabalhando, mostra várias coisas quando eu começo o programa, e o que eu executo aqui no meu script vai aparecer no console. Olha só, eu vou tentar executar essa primeira linha aqui. Ó. Executar é clicar em Run ou Ctrl Enter, né? Eu vou fazer Ctrl Enter. Olhem lá, ó. Deu um erro, né? Símbolo inesperado em CRIE 1. Por quê? Ele não identificou o que eu fiz lá, era um texto, né? Daí que eu falei para vocês que é importante comentar, que é colocar um asterisco na frente das linhas que eu não quero que sejam executadas. Por exemplo, isso aqui é comentar. Eu comentei todas elas, estão vendo? Eu segurei Ctrl Shift e apertei C. Se alguém usa Mac é Command Shift C e para executar as coisas é Command Enter, né? Bom, aí essa outra janela aqui é o ambiente. Eu vou deixar ela menorzinha. Nosso ambiente está vazio, não tem nada, não criei nada ainda no ambiente. Isso aqui é a área de plotagem, se eu plotar coisas aqui, ou quando eu plotar coisas vai aparecer aqui. É onde eu posso instalar ou atualizar os meus pacotes do R. Vejam que eu tenho todos esses pacotes aí instalados, vocês devem ter menos que isso, mas enfim. E aqui o meu help.
A última coisa que eu busquei um help foi a função C, que a gente vai usar também numa próxima aula aí, que eu estava preparando a aula e eu criei como exemplo para vocês usar a função C. O help do R é fundamental, a gente já vai olhar um pouquinho sobre o help do R. Bom, a primeira coisa então era criar o script, criei o script, aprendi a comentar minhas linhas, e aí a segunda coisa é carregar os dados da aula 1. Bom, a aula 1 tem 2 conjuntos de dados lá. Eu vou carregar eles. Eu tenho esses 2 arquivos de texto aqui lá no meu diretório, e eu escrevi aqui para não me esquecer do nome dos arquivos, tá? Para me lembrar do nome dos arquivos que eu vou precisar. Salvem constantemente o script de vocês, que pode dar erro no R e perder tudo que vocês estão fazendo, e isso é bem frustrante, né? Primeira coisa, eu tenho que ver se o diretório que eu estou trabalhando é o diretório onde estão os meus arquivos. Como é que eu vou ver isso? Eu vou ver com esse comando aqui, getwd. Daí eu executei, olha lá no meu console, ó. Ele identificou isso aqui como uma função do R e tal. E ele me disse que eu estou trabalhando no Dropbox, Pedro, PUC, Disciplinas, PPG, Delineamento e Análise de Dados, na pasta R. Então tá lá a pasta certa, é a pasta que eu estou trabalhando, tá certo. Beleza. Se não tiver na pasta certa, como é que eu corrijo isso? Eu vou aqui em seção, definir diretório de trabalho para o arquivo fonte, Source File Location. O que é isso? Ele vai ler onde está o meu script e vai definir como meu script. Na verdade, isso é um atalho para a função setwd, que é set working directory, né? E daí eu vou lá, set, e escrevo todo o caminho que está o meu diretório. Eu não vou fazer isso, é muita mão, né? Eu vou lá na seção, no botãozinho e clico, beleza. Tá, agora a gente vai carregar os dados da aula. Eu vou criar um objeto no R, que vai ser dados. O que é o meu objeto dados? Vamos executar isso. Não existe. O que apareceu lá? Ó? Erro. Objeto dados não encontrado. O R é um ambiente de programação orientado a objeto. Então, eu tenho que criar objetos para trabalhar nele. Meu ambiente está vazio, não tem nenhum objeto lá ainda. Para criar objetos, você usa essa sintaxe aqui. Lembrem, sintaxe é o jeito que eu escrevo coisas numa linguagem de programação, tá? Sintaxe que nem sintaxe de frases em português, inglês e tal. Outra sintaxe possível é usar igual, tá? Muita gente usa igual. Eu prefiro usar a função de atribuição antiga, que é essa daqui. Eu vou usar uma função depois, que é a read table, que é essa daqui. Por que eu fiz assim? Porque vocês veem que quando eu escrevo read, ponto, o RStudio já me sugere várias funções aqui. Ó. Eu quero a read table. Quando eu clico aqui em cima da função, ou só passo o mouse pela função, vem um tooltip ali em cima que me diz o quê? Read table, parênteses. A primeira coisa dentro de uma função do R é um argumento. Se fizerem o curso do Vitor, vocês vão aprender direitinho o que é uma função e tal. Mas toda função tem argumentos, né? A função do R é algo que já está escrito no programa para ser executado como linha de comando, tá? Então eu vou lá e uso a função readTable com um file, que é um arquivo, e eu vou escrever o nome do meu arquivo ali dentro do parênteses, primeira coisa. Segunda coisa vai ser dizer se tem um header, que é um cabeçalho. E depois tem vários outros argumentos, vários, que a gente não vai usar agora, tá? Vamos usar a função readTable, então. E o nome do meu arquivo é aula1.txt. Por que eu botei aspas aqui? Porque tudo que eu não colocar em aspas, entre aspas, o R vai tentar ler como um objeto do ambiente. Vejam, aula1.txt não é um objeto do meu ambiente, né? É um objeto externo. Daí eu boto aspas, para ele ler dessa forma. Vírgula, próximo argumento. Qual é o próximo argumento? Os meus dados lá, eles têm um cabeçalho. Então eles têm um header. Igual true. Porque eu vou dizer para a minha função que ela vai ler o meu objeto aulas1.txt, meu arquivo aula1.txt. Na verdade, o jeito mais longo de escrever é assim, ó, file igual, tá? E eu vou dizer qual é o arquivo. E depois eu vou dizer que ele tem cabeçalho. Vamos ver se vai rodar isso aqui. Olha, rodou. E olha lá o que apareceu lá. Ó. Apareceu um objeto no meu ambiente. Vamos abrir o objeto do meu ambiente. Cliquei nele. Ó, fragmento A, valores de riqueza, né? Fragmento B, valores de riqueza. Legal. Fechei aqui. Salvei meu script.
O jeito curtinho de fazer isso aqui, quando vocês forem pegando mais experiência no R, vai ser assim, ó. Vai ser aula 1.txt h igual a t, que é uma simplificação. Primeiro, eu omiti file igual, porque o primeiro argumento da função ele já sabe que ele vai ler um arquivo, e o segundo argumento da função é h igual a t, que é header igual a true, tá? Então, se eu limpar o meu ambiente, ó, limpei o meu ambiente, não tem mais nada. Vou executar desse outro jeito aqui. Mesma coisa, deu certinho, tá lá o meu objeto, fragmento A, fragmento B. Beleza? Eu tenho outro arquivo lá nos meus dados, que eu vou chamar de dados2. Que está salvo lá na minha pasta como aula1v2.txt. E também tem um cabeçalho. Vou executar, tá? Olha lá, apareceu o objeto dados2. Meu dados2 é o que? Riqueza de todas as minhas unidades amostrais e fragmento. Está me dizendo qual é o fragmento. Pessoal, agora prestem atenção. Ó. Se vocês pegarem lá na aula teórica, aquela apresentação comentada sobre variáveis que eu já postei para vocês, vocês vão ver que tem lá os tipos de variáveis que a gente pode ter em dados, né? E não só dados ecológicos, né? Qualquer conjunto de dados tem aqueles tipos de variáveis lá possíveis, né? Bom, deem uma olhada lá e eu gostaria que vocês anotassem no script de vocês aí que tipo de variável é riqueza e que tipo de variável é fragmento. Tá? Anotem no script de vocês. Esqueci de comentar, né? Vocês vão entregar no final do semestre os scripts de vocês, vão me mostrar. E aí eu gostaria que o script de vocês tivesse essas informações todas que a gente está trabalhando aqui e tal, né? Bom, olhem para cá para o ambiente aqui, ó. No meu ambiente está me dizendo que o meu objeto dados tem 50 observações de duas variáveis. E que meu objeto dados2 tem 100 observações de duas variáveis. Dei uma olhada aqui, ó. Dados é o fragmento A e o fragmento B, e dados2 é riqueza e fragmento, né, as minhas colunas. Lembram que eu falei para vocês que essa forma aqui do dados2 era a mais correta da gente apresentar, primeiro, guardar os nossos dados, né, organizar os nossos dados, e segundo, incluir no R como objeto. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente tem são duas variáveis aqui, a riqueza, que eu pedi para vocês verem que tipo de variável é, e o fragmento, eu tenho essas duas variáveis. Eu não tenho a variável fragmento A e a variável fragmento B, certo? Então, o que eu preciso, na verdade, nos meus dados é sempre colocar as minhas variáveis como colunas consolidadas, né? Ou como linhas consolidadas também, não tem problema. Mas aqui, no caso, eu não tenho, dos dados, né? Eu não tenho colunas consolidadas, eu tenho duas categorias de uma variável, né? Sendo que aqui eu não, tenho minhas duas variáveis organizadas em colunas ali, certo? Bom, próximo passo era explorar o nosso novo objeto, calculando valores como a riqueza média de cada fragmento. Legal. Como que eu faço isso? Primeira coisa, tem essa função aqui que é class, que eu falei para vocês. Class. O que é isso? É uma função genérica, como está descrito aqui, que nos diz qual é a classe de um objeto. Vamos ver a classe do objeto dados. Apareceu lá embaixo no meu console que dados é um data frame. Tá? O que é um data frame? Data frame é um conjunto de dados que está ordenado por colunas, né? E que eu tenho colunas com nomes específicos para cada coluna. Ele é bem parecido com um objeto do tipo matriz. Por que não é uma matriz o meu dados 2, por exemplo? Porque matriz no R, tá? É um objeto que tem dados numéricos. E o meu objeto e a minha coluna fragmento não é numérica, certo? Por isso que não é uma matriz. Vou fechar a aula 2 aqui. Bom, então, o que acontece agora? A gente quer explorar esses nossos objetos aí com a função class, né? Eu tinha feito no script errado ali, agora que eu vi. Daí está nos dizendo que o objeto dados é um data frame, beleza. E se a gente olhar a nossa classe dos dados 2, é a mesma coisa, é um data frame, tá? Por que é importante eu saber que é um data frame? Sendo um data frame, eu consigo olhar os pedaços, digamos assim, do meu objeto. Olha só, meu objeto dados, até inclusive o RStudio
me sugere os objetos ali para eu clicar, né? Cliquei em dados. Eu vou botar cifrão. O cifrão é um operador de programação da linguagem do R que ele me faz selecionar colunas do meu data frame. Então eu posso selecionar o fragmento A ali, no objeto dados, né? O que é o fragmento A no objeto dados? Olha lá embaixo, ó. É um vetor com um monte de números ali, tá? São vários números, que são os dados de riqueza, né? E eu poderia também olhar o meu dados 2, eu poderia olhar o meu vetor de riqueza do dados 2. O que é isso? São todos os dados de riqueza. E eu poderia olhar também o meu vetor fragmento lá do dados 2, que são todos os meus valores, ou na verdade a minha indexação por fragmento, né? A e B. Os primeiros 50 são fragmento A, os últimos 50 fragmento B. Vejam aqui embaixo, ó, quando eu chamo o fragmento 2 para ver o que ele é, aparece isso aqui, ó, níveis. Então, é importante que vocês olhem lá na aula que eu falei para vocês que tipo de variável é o fragmento. Vamos olhar a classe do fragmento no R, o que é. Como é que eu faço isso? Eu faço assim, ó, dados 2, fragmento, e vou olhar a classe do meu vetor fragmento dentro do objeto dados 2. Fator. Olhem lá na aula o que é um fator. Fator é sinônimo de um tipo de variável que eu falei para vocês lá. Bom, o próximo passo agora da aula, o último passo... não, eu esqueci de fazer as médias, desculpem. Eu quero calcular a média, a riqueza média do fragmento A. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou olhar a função min, que é a função que calcula a média, no help lá do R. Eu botei interrogação a função, né? A função genérica que calcula a média aritmética. Barbada, né? Como é que eu uso a função? É a função parênteses x. O primeiro argumento é x. O que é o argumento x? É um objeto do R. Tá? E, na verdade, está falando aqui que é para vetores numéricos, né? Vetores numéricos e de data também, etc. Mas principalmente numéricos. Então, se vocês me acompanharem aqui no script, pensem no que vai acontecer se eu fizer isso aqui. Ó. Eu quero calcular a média. Dentro do meu dados 2, eu quero calcular a média do meu objeto riqueza. Eu quero calcular a média da riqueza total dos meus dois fragmentos. Ó, em média, as minhas unidades amostrais têm 14,91 de riqueza. Legal. Eu posso calcular a média também do fragmento A. Riqueza do fragmento A, quanto é que é? 13,54. Legal. E eu posso calcular a média do meu fragmento B, que é 16,28. Certo? Vejam que eu não criei nenhum objeto, né, com esses valores. Ó. Por enquanto eu só tenho dados e dados 2 lá. Vamos criar um objeto que vai ser a riqueza média A. Não. Vamos fazer só med.a, que vai ser a média do fragmento A. E med.b, que vai ser a média do fragmento B. Opa, perdão, eu deletei a função média aqui, por isso que deu um erro ali. Beleza, foi. Olhem lá no meu ambiente, eu tenho valores, ó. Eu tenho um objeto no meu ambiente que é a média A, que tem um valor, e o objeto média B, que tem outro valor. Legal, né? Olhem o que eu posso fazer com isso aqui. Eu posso fazer uma coisa como essa daqui, só para vocês saberem que dá para fazer, tá? Eu posso perguntar para o R se a média de A é maior do que a média de B. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu perguntei, média A maior, média B. Olha o que o R respondeu. É falso. Vou inverter a minha igualdade. Média A menor do que média B. O que vai dar ali? Ó, verdadeiro. Legal. Isso aqui é muito útil, pessoal, para a gente escrever depois funções e programar coisas mais avançadas no R, tá? O nome disso é operador booleano que a gente usa. Eu posso perguntar se são iguais também, a média A e a média B. É falso, ó. São operadores lógicos, né, de identidade esse aqui. E o outro era maior e o outro menor, né?
Então a média A não é igual à média B, é diferente. Bom, eu criei objetos com as médias ali, tranquilo. Eu poderia também calcular o desvio padrão. SD é a função básica que calcula o desvio padrão. Qual é o desvio padrão dos meus dados de riqueza totais? É 1,74. Qual é o desvio padrão dos meus dados do fragmento A de riqueza? É 1,03. E qual é o desvio padrão dos meus dados do fragmento B? É 1,1. Vejam que coisa interessante isso aqui para vocês aprenderem ou se acostumarem, né, a explorar dados com o R. Né? O maior desvio é do conjunto total de dados, né? Evidente, porque eu tenho uma diferença grande da média de um fragmento para o outro. Mas os desvios dentro de cada fragmento são bem semelhantes, estão vendo? É um pouquinho maior no fragmento B só. Tudo isso explorando com funções básicas do R aqui, né? Tá, vamos para a última parte da aula, que é testar a normalidade dos valores de riqueza. Como é que eu testo normalidade? Eu testo normalidade com um teste de Shapiro, né? Vou ver como que ele faz. Olha lá, a função Shapiro test faz um teste de Shapiro-Wilk de normalidade. Beleza, como é que eu uso? Shapiro test, o argumento x. Só tem um argumento possível, é quase impossível a gente errar isso aqui. O que é x? É um vetor numérico de valores, beleza? Tem mais detalhes lá, pode ter valor faltante, etc. Tranquilo, não importa agora. Vou fazer o meu teste de Shapiro. Meu teste de Shapiro com o quê? Agora que vem a questão. O que a gente bota aqui? A gente bota aqui os dados do fragmento A, ou os dados do fragmento B, ou os dados da riqueza total de espécies dos meus dois fragmentos. Bom, pensem em qual é o jeito correto de organizar os dados. O jeito correto é assim, né? É com a minha variável riqueza e a minha variável fragmento. A variável que eu tenho que testar para ver se ela é normal ou não é a minha variável riqueza, tá? É essa variável inteira aqui para os dois fragmentos. Como que eu faço? Eu vou lá e boto Shapiro teste, dados 2, riqueza. Vou testar a normalidade da minha riqueza. Beleza? Vou rodar. Rodei. O que deu lá? A gente fez a nossa primeira análise de dados. Que legal. A gente fez o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, daí a gente achou o quê? Que o W, que é a estatística do teste, todo teste, sem exceção nenhuma, pelo menos em estatística frequentista, né, ficheriana, que é o que a gente vai usar, tem uma estatística do teste atrelada ao resultado. No caso aqui, a estatística W. E é o que você tem que mostrar nos trabalhos quando vocês vão publicar trabalhos de vocês. Não faz sentido nenhum a gente fazer um teste e não mostrar a estatística do teste. É fundamental ter isso. Segunda coisa fundamental, o p-valor. E daí façam aí um exercício com vocês mesmos. Como é que vocês leem isso aqui? O p-valor do teste deu 0,00029. Beleza. Como é que a gente normalmente lê isso aqui? Eu tenho certeza que quase todos vocês olham para isso aqui e falam assim, ó, deu significativo. É a tendência normal que a gente tem. Porque a gente aprendeu a ler assim, e todo mundo lê assim, tá. Só que não está, não vou dizer que está errado, né? Mas não está 100% certo. Por quê? A gente vai esmiuçar um pouquinho o que é p-valor na próxima aula, que eu vou calcular na mão com vocês um p-valor de uma... na mão não, no R, né, eu quis dizer, mas passo a passo, fazendo um teste, escrevendo o teste todo no R, para a gente inferir o que é p-valor. Tá? Mas o que significa o nosso p-valor? Antes disso, vocês têm que pensar que todo teste, sem exceção nenhuma também, tem duas hipóteses. Uma hipótese nula, que é a famosa H0, e uma hipótese alternativa. O teste, ele testa a hipótese nula. Leiam aqui em cima, ó, a hipótese nula do teste de Shapiro é que a nossa população, ou seja, nossos dados, né, possuem distribuição normal. Essa é a hipótese nula do teste. Tá? Se eu realizei o teste e deu esse p-valor aqui, bem baixo, né, significa o quê? Que eu rejeitei a hipótese nula. Certo? Se eu rejeitei a hipótese nula, eu tenho que aceitar uma outra hipótese, né? Eu estou fazendo ciência, né? Qual é a hipótese alternativa do teste de Shapiro-Wilk? É que os dados possuem alguma distribuição que não seja anormal. E o teste não entra no mérito de qual é a distribuição.
Ele só afirma que a distribuição não é normal, ela é alguma outra coisa. E daí eu vou aceitar essa hipótese alternativa. A gente vai ver na próxima aula que eu vou gravar para vocês lá de teoria e tal, que tem o pessoal que é mais de estatística inferencial e de filosofia mais popperiana, em filosofia da ciência, em epistemologia, eles não falam em rejeitar a hipótese nula, tá? Eles falam em não conseguir aceitar a hipótese nula. Tá? Tem uma diferença filosófica aí, mas não vem ao caso aqui agora. Bom, no fim das contas, o que importa é que esse p-valor aqui, ele nos diz que a gente rejeitou a hipótese nula do teste, tá? Para qualquer teste isso. Por isso que é fundamental que vocês conheçam a hipótese nula dos testes que vocês estão fazendo. Se vocês não conhecerem a hipótese nula, vocês não conseguem interpretar o teste. Tanto que a gente discutiu na primeira aula, quando eu testei a normalidade das alturas da turma, da distribuição de alturas da turma, a gente ficou discutindo se era normal ou não, sendo que a gente tinha o resultado do teste na nossa tela, na nossa frente ali. Tá? Então, esse p-valor não quer dizer que é significativo. Quer dizer que a gente rejeitou a hipótese nula com esse grau de certeza aqui. Ó. O que é esse grau de certeza? Isso aqui quer me dizer, na verdade, que em bem menos de 1% das vezes que eu realizar esse teste de novo, eu vou encontrar que esses dados não têm distribuição normal. Tá? O valor de P é isso, é uma probabilidade. Né? Uma probabilidade. Tá, daí eu também pedi que vocês plotassem os nossos dados com uma função boxplot, né? Daí tá lá a função boxplot, ele é super complexa, tá? Porque dá para ter milhares de argumentos ali e tal. Mas assim, se a gente usar ela de forma bem simples, a gente pode fazer uma coisa assim, ó. Eu plotei os meus dados, perdão, com o dados, né? Eu plotei meu objeto dados, né? Ele plotou aqui a riqueza e aqui o fragmento A e aqui o fragmento B. Legal, o que que nos dizia isso aqui? Quando eu perguntei para vocês na primeira aula lá. Tem diferença do fragmento A para o fragmento B em relação à riqueza? E vocês ficaram em dúvida, lembram? Ah, não sei, não sei se é significativo, não sei o quê. Bom, a gente chegou à conclusão que a resposta certa é que tem diferença. Tá aqui, eu estou vendo aqui. Né? Tá, tem diferença. Como é que a gente vê se é significativo ou não? A gente tem que fazer um teste, né? Testar uma hipótese. Testar uma hipótese. Qual é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que tem diferença. A nossa hipótese de trabalho, tá? A gente vai ver na próxima aula qual é a diferença de hipótese de trabalho e de hipótese estatística, mas tudo bem. Os dados não são normais. Então, o que eu faço para testar diferenças de dados não normais? Vocês mesmos me falaram que tem esse teste aqui que é o Wilcox, né? Que, na verdade é o Wilcoxon e tem um nome mais complexo até do que isso, tá? Veja na descrição do teste que ele me diz que esse teste faz. É um teste de uma amostra de Wilcoxon ou um teste de duas amostras de Wilcoxon. O sinônimo de teste de duas amostras de Wilcoxon é teste de Mann-Whitney. Já ouviram falar também, provavelmente, né? São testes não paramétricos, né? Testes para dados que não têm distribuição normal. Bom, como é que eu uso o teste de Wilcox? Wilcox test x. E depois y também pode ter, tem dois argumentos possíveis aqui. Argumento x, vetor numérico de dados. Argumento y, um vetor opcional de dados. Se a gente for lá embaixo, essa aqui é a parte mais importante do help do R que eu já falei para vocês, né? Por quê? Porque ele me dá vários exemplos de como usar as funções aqui, tá? Então é muito, muito útil. A gente usou esse exemplo aqui, lembram do ozônio em aula, muito rapidamente, que depois eu até não usei no teste, porque eu teria que adaptar umas coisas ali. Ele usa essa notação de em função de, que é o símbolo de til ali. Nós vamos usar essa notação aqui, tá? Vamos usar o teste de Wilcox, dizendo o quê? Qual é a minha variável que eu quero testar? É a riqueza, né? Eu quero testar a riqueza e eu quero ver se a riqueza varia em função do fragmento. Na verdade, é isso que eu estou fazendo. Como só tem dois fragmentos, a gente está, no fim das contas, testando se tem diferença de um fragmento para o outro. Agora, vocês podem imaginar que a gente poderia ter 10 fragmentos. E daí eu testaria não par a par 10 fragmentos, né? Testaria dessa forma aqui. Bom, mas no caso aqui são dois fragmentos, né? E daí eu vou dizer que os dados são o meu objeto dados2. Certo?
Só para confirmar, vamos ver o dados 2, tem o vetor riqueza e o vetor fragmento, né? Então, vamos ver o que acontece quando eu rodo isso aqui. Rodei. Deu certo, o que é uma ótima coisa no R, porque várias vezes vocês vão ver a experiência do R é dar erro quando a gente tenta rodar uma coisa, né? Mas é normal. Vejam aqui, ó, teste de Wilcoxon com correção de continuidade, não vem ao caso o que é isso. W, estatística do teste, 75, legal, já tenho a estatística do meu teste. P-valor, 2.2 vezes 10 a menos 16. É um P muito, muito, muito baixo, tá? Muito baixo. O que quer dizer o meu P? De novo, a ideia é que deu significativo, né? Mas a gente já aprendeu que o p-valor menor do que 0.05, se a gente já assumiu o limiar probabilístico de 95%, quer dizer que a gente rejeitou a nossa hipótese nula. O que é rejeitar a hipótese nula no teste de Wilcox? O teste de Wilcoxon, ele como vários testes, a hipótese nula é que não tem diferença nas médias. A gente rejeitou essa hipótese. E a hipótese alternativa é o quê? Que tem diferença nas médias. Legal. Daí, no meu boxplot lá, no meu manuscrito, no meu paper, eu vou lá e boto um asterisco aqui. Ou eu boto lá na minha legenda dizendo assim, W igual a 75, posso botar Wilcoxon, vírgula, W75, vírgula, p-valor igual tanto. Dizendo que essa diferença aqui é significativa. Legal. Eu poderia também usar um teste de Kruskal-Wallis, que vocês devem conhecer. É muito, muito parecido, tá? Com o teste de Mann-Whitney ou Wilcoxon, né? Tá aqui, inclusive, a sintaxe é praticamente a mesma. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar isso aqui e vou colar ali, só trocando o nome, ó. Vou colocar Kruskal Test, que é o teste de Kruskal-Wallis, e vou rodar com a mesma sintaxe, ó. Olha lá, deu certo, né? Rodou o teste, Kruskal-Wallis, maravilha. Dá um Q quadrado, que é a estatística do Kruskal-Wallis, me fala o graus de liberdade, degrees of freedom aqui, e me dá um p-valor, que deu igual, né? Os dois testes ali. Kruskal-Wallis é a mesma coisa, tá? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa, que é testar a hipótese nula de que as médias são equivalentes. Bom, última coisa, pessoal. Além de testar a normalidade, uma coisa muito importante quando a gente quer fazer teste paramétrico é testar a homocedasticidade dos dados. Essa palavra cretina que eu erro quando eu vou falar várias vezes. Que é testar a homogeneidade das variâncias, tá? Tem um teste para isso que é o teste de Bartlett, que vocês vão ver na literatura, que é o que mais se usa, tá? Vejam a hipótese nula aqui. A hipótese nula é que as variâncias entre amostras são iguais. Tá? Isso é bem importante de testar, principalmente quando eu vou fazer modelos lineares, regressão, essas coisas. As variâncias têm que ser equivalentes. Tá? Ó, teste de Bartlett, e eu vou testar o meu dados fragmento A em relação ao meu dados fragmento B. Ou seja, eu estou vendo se a riqueza do fragmento A e a riqueza do fragmento B são homocedásticas, se elas têm variâncias homogêneas. Rodei o teste, olha lá embaixo. Teste de Bartlett de homogeneidade de variâncias. K ao quadrado de Bartlett 0,76, 3 graus de liberdade, p-valor 0,85. Interpretem para mim isso aqui. Dei um pause aí na aula e interpretem. É bem importante que vocês interpretem. Pense no p-valor e pense na hipótese nula aqui. O que vocês devem ter interpretado, eu espero, é que esse teste aqui testou essa hipótese nula. A hipótese nula é que as variâncias são iguais ou equivalentes entre amostras, né? Meu p-valor deu 0,85. Com esse p-valor aqui, eu não consigo rejeitar a minha hipótese nula. Então eu aceito a minha hipótese nula, que as variâncias são equivalentes. Olha que legal, quer dizer que os meus dados têm homocedasticidade. Apesar deles não serem normais, né, eles são homocedásticos, tá? Só que os meus dados não são normais, eu já vi antes. E daí assim, ó, o teste de Bartlett, ele tem uma crítica, o pessoal especializado nisso, quem trabalha, né, com a geração de algoritmos para teste e tal, ele é muito, muito sensível a dados não normais. O que isso quer dizer? A gente vai ver na próxima aula o que é isso que eu vou falar em detalhe, tá? Mas ele aumenta muito
a probabilidade de erro tipo 1. Ele inflaciona o erro tipo 1 do teste. O que é isso? Quando os dados não são normais, né? Erro tipo 1 é o falso positivo. É eu encontrar um padrão quando ele não existe. Então, o teste de Bartlett para dados não normais, ele tem uma tendência maior de negar a hipótese nula, quando ele não deveria. No nosso caso, ele não negou, porque os dados aparentemente têm variâncias bem semelhantes, tá? Mas pode acontecer. Quando meus dados não são normais, a melhor forma de testar a homocidasticidade é com esse teste aqui, ó, que é o teste de Fligner, que faz quase a mesma coisa, tá? Mas que é menos sensível a dados não normais. Vejam lá o meu p-valor, deu 0,66, que quadrado 1,58 do teste de Fligner, 3 graus de liberdade de novo, né? Mas, novamente, a gente não pode negar a nossa hipótese nula de que os dados são homocedásticos, tá? Então, legal, os dados têm a homogeneidade de variâncias. Se os meus dados não fossem paramétricos, para encerrar essa aula, eu poderia usar um teste T, né? Desculpa, se eles fossem paramétricos, se fossem dados normais, né? Eu poderia usar um teste T ou uma ANOVA, que vocês me falaram em aula também desses dois testes aí. O que é um teste T? Teste T com a distribuição de students, né? Tá lá no help do R, faz um teste T de uma ou duas amostras, né? Em vetores de dados. Olhem aqui o que eu vou fazer. Vou rodar um teste T. Riqueza do fragmento A, riqueza do fragmento B, para ver se tem diferença. Rodei. Teste de duas amostras de Welch, né? T, a minha estatística, graus de liberdade, p-valor. Olha lá o nosso 2.2 vezes 10 na menos 16 lá. Deu significativo, né? Bom, o que quer dizer isso? E também dá um intervalo de confiança de 95% aqui, um teste T, o que é bem útil às vezes para plotar dados e tal. Vejam que o R, ele não me diz nada, que eu não poderia usar esse teste aqui, né? Ele não vai me dizer assim, olha aí, campeão, cuidado que teus dados não são normais, tu não pode usar o teste T. Ele não vai dizer isso. Ele simplesmente roda o teste. E daí eu podia usar um teste T e botar lá no meu manuscrito. Só que a gente sabe que está errado fazer isso, porque a premissa do teste T é que os meus dados obedecem a uma distribuição normal. Na verdade, eles têm uma distribuição normal bem específica, que é a distribuição T, né? Bom, podia fazer uma ANOVA também. A ANOVA tem a função AOV, tá? AOV que faz um ajuste para análise de variância, modelo de análise de variância, tá? Para usar a função AOV, eu uso essa notação, de novo, de uma coisa em relação ou em função de outra, né? Então eu vou ver o que? Se a riqueza varia em função do fragmento. Melhor dizendo, se o fragmento, se a variação da variável fragmento prediz a variação da variável riqueza. Ou seja, como eu só tenho dois fragmentos, o teste vai me dizer se tem diferença do fragmento A para o fragmento B em termos de variância de riqueza, tá? Ou variância em relação à média, né? E daí eu vou criar um objeto, que é o objeto ANOVA1 ali, quando eu rodar esse teste aqui, tá? Rodei o teste. De novo deu certo, né? Ele até criou um objeto lá que é ANOVA1, que é uma lista, né? A gente vai ver o que é uma lista nas próximas aulas aí. Eu posso usar a função summary, que é essa daqui, ó, para ver os resultados resumidos de uma análise, quando eu crio um objeto. Vou ver o summary da minha ANOVA1. Olhem lá, ó. Ele dá o quê? Fragmento e resíduo. A gente vai ver nas próximas aulas o que é resíduo, não importa agora, tá? Lá embaixo ele dá um código de significância, ó, em relação ao p-valor. Aqui o que tem? Graus de liberdade, soma de quadrados. A gente vai ter uma aula inteira que a gente vai falar o que é soma de quadrados, que é bem importante. Quadrado médio também, que é importante. Valor F, que é a estatística do meu teste. Isso aqui tem que aparecer lá quando eu reporto o valor de ANOVA. E o P, tá? Meu p-valor, de novo, olha lá, ó, 2 na menos 16, vezes 10 na menos 16, mesma coisa. Então, o fragmento prediz de forma significativa a minha riqueza, ou seja, como só tem dois fragmentos, eu tenho diferença do fragmento A para o fragmento B segundo uma análise de variância. Pessoal, de novo, o R me deixa fazer isso aqui, só que eu não poderia fazer porque meus dados não têm distribuição normal. Análise de variância de um modelo linear, que é o que uma ANOVA simples essa aqui faz,
ele pressupõe duas coisas, na verdade três, mas duas por enquanto, do meu conjunto de dados. Uma é que ele se encaixe numa distribuição normal. A segunda coisa é que os dados tenham homocedaticidade, que tenham homogeneidade de variâncias. A segunda coisa os dados têm, a primeira coisa eles não têm. Tá? A terceira coisa é que os resíduos têm que ter distribuição normal também. A gente já vai ver isso mais além. Tá? Bom, não podia usar a nova, né? Mas o R deixa eu usar, porque eu que tenho que decidir, a decisão sobre qual teste eu vou usar é minha, né? E a responsabilidade também é minha daí, no caso. Tá, pessoal, então por essa aula é isso daí, eu fiz uma revisão geral de como usar o programa e tal, de como operacionalizar algumas coisas aqui. O desafio para vocês, para quem já é mais avançado, é que vocês tentem testar a hipótese, né? Qual é a hipótese que a gente testou até agora? A hipótese é que há diferença de riqueza entre os fragmentos A e B. A e B, certo? Essa é a nossa hipótese. Eu gostaria que vocês tentassem testar esta hipótese com uma análise de permutações. O que é isso? A gente vai aprender, vocês já ouviram falar disso aqui talvez para quem que faz filogenias, aí, que tem gente que trabalha com isso, que é o famoso Bootstrap Resampling, que é a reamostragem com permutações de Bootstrap. Tá? Se eu faço uma análise comparando médias ou comparando diferenças tal, de dois grupos ou de vários grupos, né? E eu não quero me preocupar se os dados são normais ou não, são homocedásticos ou não, eu não quero me preocupar com isso. Eu posso usar o meu próprio conjunto de dados para reamostrar ele e ver se o padrão que eu encontrei na natureza, qual é a probabilidade de eu encontrar esse padrão ao acaso, reamostrando meus próprios dados. Isso é uma análise de bootstrap de uma filogenia, por exemplo, é exatamente isso, tá? É eu reamostrar os meus dados e ver quantas vezes eu encontro aquela topologia lá e tal, ou aquele clado, enfim, ao acaso, reamostrando meus dados. É isso que faz, tá? O outro jeito de fazer isso é com inferência bayesiana, que a gente não vai ver nessa disciplina, mas Bootstrap ainda é estatística frequentista, tá? Só que não é atrelado a uma distribuição de dados conhecida. O que importa é a distribuição dos meus dados, tá? Isso é bem interessante. Então, tentem fazer isso aqui procurando pacotes no R que fazem análise de permutações. Tem alguns pacotes. Na próxima aula que eu gravar para vocês aí, eu vou mostrar para vocês pacotes que fazem isso. E eu vou mostrar para vocês como montar no R com as funções básicas que vocês já sabem, média, desvio, operações básicas, fazer diferença de uma coisa em relação à outra e tal, e mais algumas funções novas importantes para usar o R, para vocês escreverem de forma muito rápida, vai ser uma linha de comando que vai fazer um teste de permutação com esses nossos dados aqui. Tá? Mas vocês podem fazer sozinhos com pacotes que já existem. Tentem fazer e daí em breve eu já disponibilizo a próxima aula. Um abraço para todos e para todas aí, fiquem bem. Até a próxima.